Pessoal, bem-vindos de volta para mais uma videoaula. Como eu falei no vídeo passado, né, a gente abordou pâncreas e agora a gente vai abordar a glândula adrenal, que também faz parte, né, de nossas aulas do sistema endócrino. Então, a glândula adrenal, ela é muito falada e muito conhecida como sendo a glândula associada à resposta ao estresse. E a gente deve conversar um pouco sobre isso nesse vídeo e um pouco sobre isso também em nossas futuras aulas. Bom, uma coisa que vocês precisam saber é que a glândula adrenal, dependendo do livro que vocês pegarem, ela pode estar nomeada como suprarrenal. Então, certamente, se vocês pegarem um livro de fisiologia humana, vai ter lá a glândula suprarrenal. Isso está associado com a localização dessa glândula no ser humano, que ela fica logo acima, coladinha no rim, acima do rim, logo acima dele, coladinha. E aí eu vou começar falando para vocês um pouquinho da anatomia dessa glândula adrenal, que aqui a gente vai tratar como adrenal, porque em outros vertebrados a localização e até o formato dessa glândula é diferente. Então, anatomia da glândula adrenal. Então, falando aqui da glândula adrenal de seres humanos, de mamíferos, que é a mais organizada, nós temos a anatomia, esse aqui seria um corte, certo? Da glândula adrenal. E aqui a gente teria a medula, parte mais interna, produtora de catecolaminas, e essas outras zonas formam um córtex da adrenal, então medula e córtex. O córtex ele pode ser dividido em zona reticular, zona fasciculada e zona glomerulosa. E aí, zona reticular e fasciculada, produção de cortisol e de hormônios andrógenos, com funções semelhantes aos hormônios sexuais, e a zona glomerulosa, produtora de aldosterona. Então, a medula da adrenal, ela é intimamente relacionada ao sistema nervoso simpático. Então, eu tenho neurônios do sistema nervoso simpático que chegam e fazem sinapse aqui na adrenal. Ou seja, eles liberam neurotransmissores diretamente aqui na minha medula da adrenal. E a adrenal ela é responsável pela secreção de norepinefrina e epinefrina, também conhecidas como noradrenalina e adrenalina. Isso ainda falando, né, nessa região da medula adrenal. O córtex da adrenal, já por outro lado, ele é o responsável pela secreção de corticosteroides, mineralocorticoides, glicocorticoides e androgênios. Então, corticosteroides, androgênios têm efeitos semelhantes ao de hormônio sexual masculino, ou seja, efeitos semelhantes àqueles que a gente encontra na testosterona. Nas próximas aulas a gente vai falar também das gônadas e aí a gente vai falar dos principais efeitos globais da testosterona. Os mineralocorticoides, a gente tem a aldosterona e os glicocorticoides, a gente tem o cortisol. Então, nesses dois, a gente vai aprofundar um pouco mais na aldosterona e cortisol na aula de hoje. E os hormônios andrógenos, aqueles com funções androgênios, aqueles com funções semelhantes a hormônios sexuais, a gente vai falar um pouquinho lá na aula de gônadas. Então, vamos começar falando da aldosterona. A aldosterona, ela possui efeitos no sistema circulatório e nos rins. Então, os principais efeitos da aldosterona nos rins: aumenta a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. Então, esses são os dois principais efeitos da aldosterona nos rins. Aumenta a reabsorção de sódio e aumenta a excreção de potássio. Quando a gente fala da corrente sanguínea, né, a gente pode pensar que um aumento na reabsorção de sódio vai estar relacionado também ao aumento na reabsorção de água. E aí, essa maior reabsorção de água aumenta o volume de sangue, certo? Então, reabsorve sódio, reabsorve água junto com o sódio. O volume sanguíneo aumenta. Esse aumento no volume sanguíneo pode causar aumento na pressão arterial do indivíduo.
A aldosterona ela vai atuar, além dos rins, também nas glândulas sudoríparas, provocando esse mesmo aumento da reabsorção de sódio. Então, sempre que você está lá a altas temperaturas, a gente vai ter a atuação da aldosterona nas suas glândulas sudoríparas. Nessas altas temperaturas você começa a suar, mas a aldosterona vai estar lá prevenindo o seu corpo de perder excesso de sódio e, consequentemente, prevenção de perda do excesso de água. A secreção da aldosterona pela glândula adrenal, pelo córtex adrenal, vai responder à concentração de diferentes íons. Então, aumento de potássio no líquido extracelular, certo? No nosso corpo, vai fazer com que a secreção de aldosterona aumente. Aumento de sódio extracelular reduz a secreção de aldosterona. Então, só lembrar da função. Se ela reabsorve sódio e excreta potássio, quando tem muito potássio, aldosterona para eliminar esse potássio. Quando tem muito sódio, não precisa da aldosterona, porque é melhor deixar parte desse sódio ser excretado e reabsorver menos. Consequentemente, uma queda no volume de sódio extracelular pode vir a estimular a secreção de aldosterona. A secreção de aldosterona ela também vai ser controlada pelo hipotálamo hipófise. O eixo hipotálamo hipófise que a gente falou nas videoaulas passadas vai ter uma relação direta com a glândula adrenal. Então, a gente vai ter hipotálamo, hipófise, adrenal como um eixo, né? E esse eixo vai controlar a secreção dos hormônios adrenais. Então, o hormônio liberador de corticotrofina, ele vai ser liberado pelo hipotálamo, vai chegar lá na adenohipófise e vai fazer com que a adenohipófise libere o hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio adrenocorticotrófico vai atuar lá no córtex da adrenal, estimulando essa adrenal a liberar a aldosterona. Então, aqui, só para vejam aqui na imagem, né? Frisem na localização da adrenal, dá para ver que ela fica bem acima dos rins, por isso é chamada de suprarrenal em alguns livros e no caso, né, de mamíferos principalmente. Então, hormônio liberador de corticotrofina sai do hipotálamo, é liberado na adenohipófise. Hormônio adrenocorticotrófico sai da adenohipófise e vai atuar no córtex da adrenal, estimulando a liberação de aldosterona. Vamos falar agora então do cortisol. O cortisol ele é o principal glicocorticoide em mamíferos, certo? E aí ele vai ser secretado e ele é o hormônio que está relacionado, né, à resposta ao estresse, quando a gente fala num estresse prolongado. Então, existe um tipo de estresse agudo, momentâneo, e o estresse prolongado. Quando a gente fala em estresse prolongado, o cortisol está muito associado a essa resposta ao estresse em mamíferos. Então, aqui a gente tem mais uma vez a adrenal, sua anatomia e o córtex da adrenal. Só para a gente lembrar, né, que o cortisol ele vai estar sendo secretado aqui pelo córtex da adrenal. Então, primeiro, né, antes da gente falar de estresse, vamos falar dos efeitos do cortisol no metabolismo. Então, no metabolismo, o cortisol circulando no sangue, ele vai chegar no fígado e vai lá estimular a gliconeogênese. Ok? O cortisol também vai ter atuação sobre os músculos, diminuindo a concentração de proteínas nas células musculares. Então, o músculo vai começar a quebrar proteínas para deixar energia disponível na presença do cortisol. E ele vai aumentar a disponibilidade de ácidos graxos livres no plasma, isso atuando nas células adiposas, fazendo com que essas células adiposas desprendam, liberem esses ácidos graxos. Então vamos falar um pouquinho sobre o estresse.
Sempre que um animal se vê em uma situação estressante, o corpo dele vai ter uma série de respostas fisiológicas. Algumas respostas ao estresse estão mais ligadas ao sistema nervoso simpático. Então, lá na aula de simpático e parasimpático, vocês devem ter visto lá o sistema simpático atuando, né, nesses momentos de estresse, nessa resposta luta-fuga, quando a gente fala de um estresse momentâneo. Quando a gente fala de situações de estresse prolongada, aí entra o controle a partir da secreção de cortisol. E aí os efeitos metabólicos do cortisol, eles são justamente para levar a disponibilidade de energia para o organismo que está lutando contra uma situação estressante. Então, exemplo de situação estressante. Animais em cativeiro, eles passam por situações muito estressantes. Já tem pesquisas mostrando que a alça de cortisol desses animais, ela fica alterada. E você tem uma secreção de cortisol muitas vezes muito maior do que o comum, do que o esperado para quando o animal está numa condição bem tratada ou até no ambiente natural. E você tem outras situações de estresse naturais. Por exemplo, se você está numa temperatura muito, muito quente, isso pode vir a ser um estressor no seu ambiente. Assim como uma temperatura muito, muito fria também pode vir a ser um estressor. Se você fica nessa temperatura por um tempo muito prolongado, no caso do frio, sem ter um abrigo, sem ter um casaco, sem ter um cobertor, você com certeza pode ter alteração na sua alça de cortisol, porque você está passando por uma situação estressante. E o seu corpo ele vai tentar tirar você daquela situação. Então lembre que é um mecanismo evoluído para que você combata as situações de estresse. Um mecanismo evoluído para garantir a sua sobrevivência dos indivíduos. Então o cortisol ele também tem efeitos anti-inflamatórios. Então, além dos efeitos que a gente já discutiu, né, no estresse, no metabolismo, a gente tem dois principais efeitos anti-inflamatórios do cortisol. O primeiro é o bloqueio dos estados iniciais de uma inflamação. Então, quando você sofre um corte, por exemplo, ocorre uma pequena inflamaçãozinha ali para que você tenha as suas células migrando para lá, por exemplo, plaquetas para haver cicatrização. Na presença de cortisol, esses efeitos iniciais da inflamação, esses produtos metabólicos que seriam liberados ali para atrair as outras células que migram para lá para causar o processo inflamatório, eles vão ser inibidos. Além disso, um segundo efeito anti-inflamatório, o cortisol vai fazer com que cada inflamação que já está estabelecida, uma inflamação já estabelecida, ou seja, já passou daquele estágio inicial e já está ocorrendo a inflamação, tenha uma resolução rápida, uma rápida regeneração. Então, quando a gente pensa, né, em animais que ficam doentes, o estresse nesses animais pode prejudicar a cicatrização, impedindo a inflamação. Porém, em cirurgias, os pacientes podem ser tratados com cortisol, ou moléculas similares ao cortisol, que vão ter uma ação similar anti-inflamatória, justamente para ver essa resolução rápida da inflamação. E para, no momento da cirurgia, a inflamação não iniciar tão rapidamente, enquanto os médicos ainda precisam mexer no corpo daquele paciente. E aí aqui é só um exemplo, né, do eixo hipotálamo hipófise adrenal nos peixes. Então aqui a gente tem um cérebrinho do peixe. Então vamos ver como é que isso poderia ser ativado, né, com um estímulo estressor. Então tá aqui nosso peixe, vamos dizer que ele está exposto a um estímulo estressor. Pode ser o cheiro ou até o fato dele ter visto um predador. Então, cheiro ou visão do predador é um estímulo estressor que vai ser percebido pelo sistema sensorial, vai ser lá codificado e vai estimular o cérebro do nosso peixinho. Lá no cérebro, esse estímulo vai chegar até o hipotálamo.
hipotálamo vai então liberar hormônios na hipófise ou pituitária, dependendo dos livros que vocês estiverem tendo acesso. E aí a hipófise vai liberar hormônios nas células intrarrenais. Então, só para esclarecer, nos peixes, a gente não tem essa adrenal tão bem organizada quanto a gente tem em mamíferos. O que a gente tem são células intrarrenais e células cromafins. As células cromafins, elas exercem o papel da medula adrenal. As células intrarrenais, elas exercem o papel do córtex adrenal na secreção de cortisol, por exemplo. Então, essas células intrarrenais, elas vão ser estimuladas e vão secretar o cortisol na corrente sanguínea do peixe. O cortisol, então, ele vai levar a respostas fisiológicas secundárias. E aí, que respostas fisiológicas são essas? São aquelas respostas que a gente conversou. As respostas metabólicas, então, disponibilidade de energia para o corpo através de quebra de glicogênio, através de disponibilidade dessa energia, dessa fonte de energia que é a glicose na corrente sanguínea. Ou também as respostas de anti-inflamação, que a gente chama de imunossupressoras. Essas respostas secundárias levam a respostas terciárias, que são mais observáveis a olho nu, que é o que geralmente, quando a gente faz um experimento comportamental, a gente observa. Por exemplo, se você mantém um peixe com constantes estímulos de estresse, então todo dia ele vê o predador, ele pode ter uma diminuição na sua taxa de crescimento, comparado com um grupo que não foi estressado. Além disso, também, um outro estressor poderia ser a falta de alimento nesse ambiente. Animais com precariedade alimentar, pouco alimento disponível, também diminui a taxa de crescimento. Além disso, ter o cortisol aumentado por um longo tempo também está associado com diferenças em respostas reprodutivas. Então, tem alguns estudos já com répteis mostrando que a alça, esse eixo hipotálamo-hipófise adrenal, ativado por um longo tempo, diminui a fertilidade dos animais. Além disso, a gente tem as respostas comportamentais. Aqueles comportamentos que podem ser comportamentos estereotipados que indicam que o animal está estressado. E aí aqui, só mostrando um exemplo, Estímulo estressor excita o hipotálamo. Mais detalhes agora num mamífero vertebrado. Estímulo estressor excita o hipotálamo. O hipotálamo, então, vai secretar hormônios que vão estimular a adenopófise. A adenopófise, ela vai secretar lá o hormônio que vai estimular o córtex da adrenal, liberação de cortisol na corrente sanguínea. Cortisol vai ter os seus efeitos metabólicos. Gliconeogênese, mobilização de proteínas, mobilização de lipídio, estabiliza também lisossomos, fazendo com que o processo de digestão intracelular diminua quando o indivíduo está sob esse estresse. E aí a gente tem o alívio da resposta estressora, porque a gente vai ter energia disponível para sair daquela resposta estressora, para que o organismo responda e saia da situação estressora se necessário. E aí a gente tem o alívio da situação de estresse, o estresse para de estimular. O cortisol, ele também vai inibir o hipotálamo e a adenopófise no mecanismo de feedback negativo, parando as secreções desses hormônios para que pare a secreção de cortisol. Porém, lembra que eu falei de estresse crônico. Então, se a gente, mesmo com a resposta metabólica do cortisol, não tem o alívio do processo de estresse, então o estímulo estressor continua no ambiente, continua estando hipotálamo e você continua tendo a liberação de hormônio do hipotálamo para a adenopófise, da adenopófise para o córtex adrenal e o adrenal continua secretando cortisol na corrente sanguínea.
É importante chamar a atenção também para que a medula da adrenal, a gente vai conversar sobre isso depois, mas a medula da adrenal, ela também tem função na resposta ao estresse. Como ela vai ser secretora de adrenalina e noradrenalina, algumas das funções metabólicas são muito semelhantes ao que vocês viram lá na aula de sistema nervoso simpático. Bom, pessoal, isso conclui a nossa conversa sobre a adrenal no vídeo de hoje. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças da glândula adrenal nos diferentes vertebrados nos nossos próximos encontros. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem como é que essa glândula funciona e qual a função principal dela dentro do sistema endócrino. Então, assim a gente conclui essa temática que falava do pâncreas e da glândula adrenal. Até a próxima!